Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único. Hoje estudando sobre a natureza das comunicações mediúnicas e sobre as evocações e as comunicações espontâneas. Vamos entender os tipos de comunicações que nós podemos receber dos espíritos, como as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E vamos entender se nós devemos ou não evocar os espíritos, ou será que é melhor deixar que eles se comuniquem espontaneamente, porque em tese o telefone toca de lá para cá. O que será que a doutrina espírita nos fala sobre esse tema? Então você está convidado a participar conosco do nosso estudo de hoje e eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com você no nosso ESD Tomo Único. E hoje estudando sobre natureza das comunicações mediúnicas e as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. Então nós vamos ter a oportunidade de avaliar vários aspectos muito importantes no tocante às comunicações mediúnicas. Vamos explicar a natureza das comunicações, como saber se as comunicações são sérias, se as comunicações são confiáveis ou não. De que modo a doutrina espírita nos orienta a analisar essas comunicações para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos mistificados. Então precisamos compreender essas comunicações, entender como analisá-las para a nossa segurança. Vamos ainda analisar as vantagens e as desvantagens das evocações e das comunicações espontâneas. Será que eu devo evocar os espíritos ou será que eu devo deixar que eles se comuniquem espontaneamente? Será que eu posso chamar um espírito familiar, alguém que desencarnou e que eu gostaria de conversar? O que será que a doutrina espírita, o que será que realmente nós devemos fazer diante desse impasse? Evocar ou não evocar? E explicar como se dão atualmente as comunicações dos espíritos nos grupos mediúnicos. As pessoas sempre têm muita curiosidade para saber como acontecem as comunicações nas reuniões mediúnicas. Então nós vamos também analisar essa questão no dia de hoje. Vejam bem, as comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza daqueles que se manifestam. Obviamente que nós já temos um conhecimento para saber que os espíritos não se tornam anjos porque desencarnaram. Se são espíritos evoluídos, continuam desta forma. Se são espíritos imperfeitos, igualmente. Obviamente que quando eles vão se manifestar numa reunião mediúnica, eles vão expressar, demonstrar, se comunicar segundo o seu grau evolutivo. Então, espíritos mais imperfeitos vão dar comunicações negativas, de conteúdo negativo, muitas vezes podem querer falsear a verdade. Já espíritos mais evoluídos terá, obviamente, que uma outra conduta. Então, sabendo que por isso, e é por isso que nós precisamos saber analisar e muito bem analisar as comunicações que recebemos, para sabermos até que ponto podemos ou não confiar nessas mensagens. Então, os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer, porque há coisas que eles não devem revelar por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Então, primeiro, eles só podem falar daquilo que eles conhecem. Logo, espíritos que são medianos não podem falar sobre tudo. E aí depende da índole. Aqueles que têm um conhecimento mediano, mas são espíritos bons, eles vão claramente dizer, olha, sobre isso eu não posso falar. Eu não tenho conhecimento para tal. Agora, espíritos levianos falam sobre tudo e não têm compromisso nenhum com a verdade, tá? Mas então, precisamos saber, Evelyn, eu posso considerar como verdade aquela informação? Depende. Aquela informação, ela é, sem sombra de dúvidas, a opinião de um espírito.
Agora, saber se aquela opinião é a verdade universal, precisamos ter o cuidado que teve Kardec, de analisar as outras mensagens, as outras informações, para verificar se há um controle daquela verdade, daquela mensagem, se outros espíritos também ratificaram ou não aquela informação. E além disso, muitas vezes os espíritos até sabem das informações que nós solicitamos, mas não têm permissão para nos revelar. E nós sabemos que nós vamos tendo acesso às informações à medida que temos condições, maturidade e entendimento de aprender e de assimilar e de aceitar aquela verdade. Então, muitas vezes aconteceu muito isso com Kardec. Ele perguntava determinadas coisas aos espíritos e o livro está lá no livro dos espíritos isso. E eles informavam que nós não tínhamos ainda condições de saber daquelas informações, tá? Então vejam, da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão, porque acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea, como nós havíamos comentado. Vale a pena comentar aqui a primeira epístola de João, lá no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: Não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Quando ele diz examinar se eles são de Deus, verificar a moralidade, o conteúdo daquilo que ele fala, se ele fala em nome de Deus ou se ele fala em nome próprio, no sentido de trazer ali todas as suas mazelas à humanidade. Então sejamos cuidadosos para que nós não sejamos mistificados, enganados por culpa nossa, falta de diligência, falta de estudo, falta de cuidado. Não é à toa, meus queridos amigos, não é à toa que eu vivo falando a mesma coisa. Precisamos estudar. Você já estudou? Você foi além da água com açúcar? Você só ficou na superficialidade? Se você só fica na superficialidade, cuidado, porque a probabilidade de você ser enganado é gigantesca. Então, que tipo de trabalhador da mediunidade você quer ser? Nós queremos ser confiáveis, seguros, então estudemos. Porque é o mínimo que nós podemos fazer, além da reforma íntima, claro. Mas é o mínimo que nós podemos fazer para nós tentarmos evitar essas situações. E vejam bem, o fato de nós estudarmos não significa dizer que nós estamos isentos a isso, não. Não estamos. Apenas que quando acontecer, nós vamos ter mais preparo para identificar a situação e não nos deixarmos levar. Mas que vai acontecer, pode ter certeza que vai. Então, cabe a nós estarmos preparados. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho, a imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. E como é que eu vou saber? Analisando, estudando, verificando a linguagem que os espíritos trazem, analisando o conteúdo das mensagens. Não é porque eles falam de Deus que a gente pode confiar. Muitos espíritos usam o nome de Deus para nos enganar. Então, muitas vezes, a mistificação, o falseamento está nas entrelinhas de uma mensagem. Às vezes 80%, 90% da mensagem está correta, em conformidade com as orientações doutrinárias. E 10% está ali a mistificação, aonde ele procura enganar, ludibriar. E nós, muitas vezes, invigilantes, saímos acreditando naquelas mensagens, porque fazemos uma análise geral e não conseguimos identificar nada, e saímos a falar, saímos a divulgar. Cuidado! Examine tudo, passe tudo pelo crivo da razão, para que as chances de sermos enganados seja muito pequena, embora ela exista sempre. Pois muito bem, dentre as comunicações mediúnicas, nós conhecemos e podemos receber as chamadas comunicações mediúnicas grosseiras. Vejam, são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa.
ainda cobertos de todas as impurezas da matéria e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. E isso acontece na reunião mediúnica? Claro que sim. São espíritos, esses espíritos, nessa condição, não são espíritos necessitados, não são espíritos infelizes, não são espíritos que precisam do nosso amparo e do nosso esclarecimento. Então, eles vão chegar às reuniões mediúnicas, certamente. Claro que essas comunicações exigem do médium um controle muito maior, porque são espíritos que querem pintar e bordar, falarem de uma forma desrespeitosa, muitas vezes bater, xingar, gritar, e o médium não pode deixar. O médium tem que controlar, é função dele controlar, e ele controla se ele for um médium educado. Então, mas você vai permitir que esses espíritos se comuniquem? Com certeza. E nós vamos naquela reunião tentar ajudar aquele irmão, aquele nosso irmão ali que está fora do caminho. Então vamos tentar orientá-lo para que ele possa seguir realmente o caminho do bem, certo? Então é importante também nós conseguirmos identificar esse tipo de comunicação? Com certeza. Além disso, essas comunicações repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos. Por quê? Fere os nossos corações, os nossos ouvidos, porque são comunicações desrespeitosas. Claro que mesmo o médium filtrando, ele deixa passar, ele precisa também deixar passar a ideia do espírito. Então ele vai filtrar os excessos, mas ele traz, expõe o pensamento do espírito, e quem estiver ali ouvindo vai ter condições de avaliar que são comunicações grosseiras. De acordo com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias, tá? Nós temos ainda as comunicações frívolas. Vejam bem, o que caracteriza as comunicações frívolas? Emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. São aqueles, como ele diz aqui, espíritos mais brincalhões, levianos, zombeteiros, que estão ali mais para alegrar e se alegrarem. E não, na verdade, e não têm compromisso com a seriedade, com a verdade, com a licitude. Tudo que lhes pergunta, eles falam. Estão ali realmente mais para satisfazer a sua vontade de se comunicar, de brincar, mas não são espíritos que trazem um conteúdo sério. É como nós dizemos aí, muito falam, mas nada dizem, nada se aproveita daquilo que eles dizem. São espíritos, portanto, também necessitados do nosso auxílio e do nosso esclarecimento? Sim. Significa que na reunião mediúnica eles serão eles aceitarão os esclarecimentos, as orientações e irão para o caminho do bem ou procurarão se instruir? Talvez. Nós sabemos que nem sempre nós conseguimos essa mudança, essa aceitação nas comunicações mediúnicas. Às vezes os espíritos precisam voltar duas, três ou mais vezes até aceitarem que precisam mudar de vida e seguirem para um outro caminho. Mas o objetivo, quando eles chegam à reunião mediúnica, certamente é esse: orientá-los e bem conduzi-los. Dentre as comunicações frívolas, essas comunicações, as reuniões dessa natureza, fazem sempre mais mal que bem, porque afasta da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para as zombarias. Por quê? Vejam que quando esse tipo de comunicação, esse tipo de reunião chega ao conhecimento das pessoas que não entendem sobre a doutrina, vão achar que isso aí é a doutrina espírita, que é isso que o espiritismo prega. Esse tipo de reunião frívola, sem base, sem instrução, sem conteúdo que agrega valor à criatura. Aí vão dizer: ah, mas tu és espírita para fazer isso?
percebem que isso não agrega nem a doutrina espírita, não agrega adeptos à doutrina e muito menos esclarece, então nós precisamos ter entendimento. Muitas pessoas são atraídas à doutrina espírita pelo fenômeno, por isso aí. E tá errado, gente, tá errado. A doutrina espírita é muito mais do que o fenômeno. O fenômeno é importante para nós entendermos, a doutrina espírita nasceu dos fenômenos. Sim, eles são importantes, muito, mas eles não são eles que transformam a criatura. Não são eles que fazem com que nós sejamos melhores e, portanto, estejamos aí às portas do reino de Deus. Mas sim a reforma íntima, a mudança, o trabalho no bem, a caridade. E tudo isso não se ajusta a comunicações, reuniões mediúnicas com esse caráter de frivolidade. Vamos agora para as comunicações mediúnicas sérias. As comunicações sérias são cuidadosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Vejam, o nome já diz aqui, quando nós entendemos que as comunicações são sérias, elas são cuidadosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Os espíritos que se comunicam, eles estão ali imbuídos de boas intenções, no sentido de ajudar, de auxiliar, de amparar. Eles não estão ali para brincadeiras e leviandades. E o fato daqueles espíritos serem sérios, no sentido das intenções que os movem, não significa que eles são movidos, embora eles sejam movidos por boas intenções, não significa que as suas comunicações sejam necessariamente instrutivas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato do espírito ser um espírito sério, ser um espírito bom, não significa que ele tenha conhecimento. Tem muitos espíritos. Exemplo, vamos muitas vezes por espíritos nossos familiares. Espíritos que muitas vezes já desencarnaram, querem o bem da família, querem o nosso bem, trabalham em nosso benefício, são espíritos sérios. Mas muitas vezes eles não têm o conhecimento para nos instruírem sobre determinadas situações. Então muitas vezes eles se comunicam, falam de coisas sérias, tentam, dentro das suas limitações, nos ajudar, mas como eles não são espíritos muito esclarecidos acerca das verdades espirituais, das verdades de Deus, eles não podem nos instruir, entendem? Eles não são como se fossem professores que estão ali trazendo informações novas, mas são comunicações sérias. Por isso que nós precisamos tomar cuidado também com as reuniões mediúnicas, porque tem muitas pessoas que participam de reuniões mediúnicas sérias, mas que não são instrutivas. Por quê? Porque não estudam. Tem muitas pessoas que participam da prática, mas não estudam, não fazem cursos, não fazem um estudo prévio antes da reunião, não estão continuamente procurando se instruir. Ora, se os próprios participantes encarnados não se instruem, por que a espiritualidade vai se sentir na obrigação de fazer? Então, aquela reunião mediúnica, ela vai ser assistida por espíritos sérios, mas também pouco instruídos, já que o próprio grupo de encarnados não se instrui. Então, há reuniões mediúnicas sérias, mas que não são instrutivas, que é o que nós vamos ver na sequência, tá? Então, nem toda reunião mediúnica séria é instrutiva, mas toda instrutiva é séria. Então, as instrutivas, como eu estava dizendo, são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Quanto mais elevado e desmaterializado, mais ele sabe, mais ele instrui, mais ele realmente tem conteúdo para ensinar e esclarecer. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança, ou seja, regularidade, disciplina, tá? Tenham sempre um horário, um dia específico. Não pode ser uma coisa eventual, esporádica. Ah, hoje eu faço, amanhã não. Ah, daqui a um mês eu faço de novo. Não é isso.
As reuniões mediúnicas, elas precisam ter tempo, precisam ter prazo, precisam ter regularidade, precisa ter horário, precisam ter disciplina, para que na realidade nós possamos contar com a ajuda e com o apoio da espiritualidade superior. O conceito espírita de reunião mediúnica está necessariamente associado ao de reunião instrutiva. Olha aqui, então, a reunião mediúnica que nós buscamos e que nós falamos, ela já é associada à reunião instrutiva, tá? Esses outros tipos de reuniões mediúnicas existem, mas elas não têm o caráter trabalhado pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos orienta o que elas são, mas ela não faz isso, ela não prega, ela não trabalha com esse tipo de reuniões mediúnicas, certo? As reuniões mediúnicas que nós estudamos e aprendemos dentro da doutrina espírita são as instrutivas, obviamente. Então, nos diz Kardec, a primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Portanto, queridos amigos, queremos reuniões mediúnicas e instrutivas e sérias? Sim. Então vamos buscar o contato, o amparo da espiritualidade superior. E para isso precisamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, eles também farão a deles e eles vão investir na equipe. Quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós procuramos nos reformar intimamente, mais a espiritualidade confia naquela equipe, naquele grupo, e mais ela investe. O que significa investir? Mais amparo, casos mais complexos, ela encaminha para aquela reunião situações mais delicadas, porque ela sabe que o grupo vai estar preparado para isso. Entendem, então, como na verdade tudo é uma cadeia e nós precisamos fazer a nossa parte e darmos condições para que a espiritualidade também possa fazer ainda melhor a parte dela. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, a assembleias de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Encarnados, uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Bom, nós vamos agora, queridos amigos, abordar, já conversamos então sobre as comunicações que podem vir nas reuniões mediúnicas, as grosseiras, as frívolas, as sérias, as instrutivas, os tipos de reuniões mediúnicas em função também da forma como nós nos portamos. E agora nós vamos adentrar na questão das evocações dos espíritos. Será que nós devemos evocar os espíritos? Será que nós podemos? Ou devemos esperar que as comunicações sejam espontâneas, como nós sempre ouvimos, o telefone toca de lá para cá? Será que a doutrina nos condena no tocante às evocações? Será que ela nos orienta que nós podemos? Vamos estudar sobre isso? Então vejam bem, a doutrina nos diz que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, por evocação. Então existem as duas formas de nós nos comunicarmos, por evocação ou espontaneamente. Quando determinado espírito, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente melhor prova a sua identidade. Vejam, nós vamos trazer agora a doutrina espírita, o que ela nos diz? Ela nos traz os benefícios e os malefícios, os pontos positivos e os pontos negativos de ambas as situações. Quando nós evocamos, há pontos positivos e há pontos negativos. Quando nós permitimos comunicações espontâneas, há pontos positivos, há pontos negativos. Então, eu já estou dizendo isso para vocês para que nós saibamos que a doutrina espírita ela não condena e ela não favorece um único tipo de comunicação, de intercâmbio com o plano espiritual. Ela diz que
há casos e casos. E nós precisamos ter cautela em todas as situações, avaliando aquilo que é o ideal, avaliando os pontos positivos, as dificuldades que podem ser enfrentadas em relação a uma determinada comunicação que se espere. Então, a gente não pode excluir nenhuma das situações e adotar só uma. Não. Nós temos que ter equilíbrio, bom senso, análise, critério para avaliar naquela situação o que é melhor, uma evocação ou uma comunicação espontânea, tá? Então, nós vamos analisar de uma forma geral as duas modalidades. Então, ele diz aqui, quando a gente chama determinado espírito, quando eu evoco um espírito em especial, não significa que aquele espírito que chega necessariamente é aquele que nós evocamos. Por quê? Porque nós vamos ver que quando nós evocamos um determinado espírito, há situações, e nós vamos ver mais à frente, que impedem que ele se comunique, ou seja, ele não vem. E aí, um outro espírito leviano, brincalhão, pode tomar o lugar. Ele vê que o espírito evocado não vem, ele disse, opa, eu vou me passar pelo espírito evocado. E aí ele se coloca de uma forma, a gente muitas vezes, pela falta de estudo, de entendimento, acredita que é o espírito evocado e não é. Então, diferentemente de quando é um espírito espontâneo, porque eu não estou esperando ninguém em especial. Eu estou esperando aquele espírito que se manifesta. Então, ele vai se manifestar com a identidade dele, porque eu não evoquei ninguém em especial. E dentre aquele espírito que se manifesta, nós vamos dialogar, nós vamos aprender, nós vamos esclarecer, nós vamos aprender. Então, ali não há uma necessidade, não há uma dificuldade de eu comprovar a identidade daquele espírito. Por quê? Porque se eu evoco o espírito A e ele não vem por alguma razão e vem o espírito B e o espírito B diz que é o A, como é que eu vou conseguir provar que de fato é o A e não é um outro espírito? Quando ele vem espontaneamente, ele já veio, ele não foi evocado, então se ele vem é porque é ele mesmo. É mais difícil nessas situações de vir um espírito de forma espontânea, dizendo que é o espírito A, sem ser o espírito A, sendo o espírito B, porque eu não evoquei, eu não chamei, eu não precisava do espírito A ali, entendem? Então é isso que ele está colocando. Aí ele diz, nós estamos sempre rodeados de muitos espíritos imperfeitos, porque na Terra pululam espíritos ainda imperfeitos. Então ele diz, por outro lado, isso aqui já é o lado oposto da moeda. Nesse segundo item, eu estava dizendo que a espontaneidade é melhor para identificar, muitas vezes, a identidade, para saber a identidade do espírito. Por outro lado, ele diz, mas se eu também não chamar ninguém em particular, eu abro a porta para qualquer um que queira entrar. A evocação constitui, de uma certa forma, um laço entre ele e nós. É uma barreira para os demais. Então, aqui são duas situações sobre o mesmo fato. Evocar pode não ser bom, porque eu não tenho certeza se o espírito evocado é aquele que vem. Mas evocar também pode ser bom, porque eu evito que qualquer espírito imperfeito que esteja ali chegue. Porque se eu não chamo ninguém, eu abro a porta para todos e qualquer um chega. E quando eu evoco o que ele quer dizer que constitui um laço? Ele quer dizer o seguinte, se eu penso no espírito, eu já crio um link, eu já crio uma sintonia com aquele espírito, certo? Então, é mais provável que aquele espírito com quem eu estabeleci um link, um laço, uma sintonia, ele venha. E eu acabo excluindo os demais. Por quê? Porque eu não estabeleci essa sintonia, esse link com outros. Então, é como se houvesse um imã para com aquele que eu evoco. Então, ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos mostra que a evocação ela pode não ser boa, porque eu não tenho certeza daquele que vem, da identidade daquele que vem, ela, por outro lado, pode ser boa porque ela estabelece esse laço e pode, por um lado, evitar que espíritos zombeteiros se façam presentes. Então, tá vendo aí que nós temos entendimentos e posicionamentos para ambas as situações. Para aqueles que entendem que a evocação pode ser boa e para outros que entendem que a evocação nem sempre é boa. Por isso, nós não devemos excluir a evocação e nem excluir a espontaneidade. Temos que avaliar as condições, as situações, para que nós possamos saber qual é a melhor a ser utilizada em determinadas situações. Então, vejam bem,
cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas não apresentam inconvenientes quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. E isso acontece nas reuniões mediúnicas sérias, instrutivas, que são normalmente as que acontecem nas casas espíritas. Ali, nós sabemos que nós estamos amparados pela espiritualidade superior. Por quê? Porque nós estamos com esse objetivo sério de amparar, de auxiliar e de aprender. Então, a espiritualidade superior que administra a nossa reunião é uma equipe séria. Então, eu confio, nós confiamos neles. E nós sabemos que nós podemos deixar que as comunicações sejam espontâneas, porque quem seleciona os espíritos que vão ser atendidos? A espiritualidade superior. E se é ela que está administrando aquela reunião, nós confiamos nessa equipe, nós sabemos que eles vão trazer para as comunicações os espíritos que precisam vir. Então, as comunicações serão espontâneas porque elas serão selecionadas, os espíritos, pela espiritualidade superior e não por nós, equipe de encarnados. Então, ali, nós estamos certos e seguros dos espíritos que nos envolvem, que nos assenhoram. Por isso, nós ficamos tranquilos com comunicações espontâneas, percebem? Pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Então, ele diz o seguinte, nós podemos evocar? Podemos, mas nem sempre os espíritos que nós evocamos querem falar, ou são capazes de fazê-lo, ou até mesmo têm permissões e condições de virem. Nós vamos ver nos slides subsequentes as várias situações que podem impedir um espírito de se comunicar, mas nós já estamos aqui vendo uma. Às vezes ele não quer vir, ele pode ser evocado, mas ele não quer. E aí nós vamos obrigar os espíritos? Não. A não ser que haja uma utilidade muito importante, um fim muito útil, e aí a espiritualidade superior pode, porque tem autoridade moral, fazer com que ele se comunique. Muitas vezes ele chega na reunião dizendo que ele não queria estar ali, que ele foi obrigado a estar ali, que ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele não quer estar ali. Muitos dizem isso. Mas por que eles vão? Mas isso são comunicações espontâneas, tá? Não é caso de evocação. Mas existem espíritos que vão, por quê? Porque a espiritualidade superior os conduziu, mas eles não queriam estar ali, certo? Então isso pode acontecer com o espírito que seja evocado. E aí, se não houver um fim útil para ele ir, ele não vai, tá? Outras vezes ele não é capaz de fazê-lo. Por quê? Porque ele pode estar em determinadas situações, condições que o impedem de ir. Ele pode não estar bem, ele pode estar numa situação de sofrimento e dor e não ter condições de ir. Ele pode estar, se for um espírito evoluído, em alguma missão que ele não possa interromper para estar ali. Ele pode estar encarnado em mundos, ele pode estar encarnado na Terra ou em outros planetas, e quanto mais materializado é o planeta, mais difícil é para ele se manifestar numa reunião mediúnica, porque ele precisaria estar em desdobramento lúcido ou pelo sono para isso. Então, tem situações que podem impedir o espírito de se manifestar. Bom, no tocante à identidade dos espíritos, da identidade daquele que se manifesta, nós não temos muitas garantias. Nós temos alguns cuidados que podem ser sugeridos no tocante às evocações. Então, primeira coisa, o exame escrupuloso é garantia contra as más comunicações. Exame escrupuloso, examinar o conteúdo das mensagens, ler, analisar, ver se tem alguma coisa contrária às orientações da doutrina espírita, enfim, cuidado. Pode ser uma mensagem que o espírito diga que é Jesus. Cuidado, cuidado, examinar sempre. Nas reuniões regulares, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem serem evocados. Quando nós já temos disciplina e reuniões que acontecem com regularidade, a equipe espiritual também é regular. Assim como há a equipe material, há a equipe espiritual. Então ele diz, é isso que ele está querendo dizer. Já há espíritos habituais que comparecem a essas reuniões sem serem evocados, porque eles muitas vezes já trabalham e fazem parte daquelas reuniões.
Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é necessário evocá-lo. E aí, veja, muitas vezes isso pode ser necessário numa reunião? Pode. Isso não é constante, não, mas isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, quando nós estamos nas avaliações, é um exemplo, nós fazemos avaliações periódicas, certo? E essas avaliações, elas podem ser feitas são feitas pela equipe encarnada, mas elas podem ser feitas também pela equipe de desencarnados. E normalmente, após a avaliação, o dirigente pode evocar o dirigente da reunião mediúnica a nível espiritual para que ele traga também a avaliação dele, para que ele faça as suas observações, para que ele possa instruir a equipe. Então vejam, aí há uma evocação direta e há um fim útil para isso. Uma comunicação específica, se a gente precisa de uma informação sobre um determinado espírito, ou a gente, por um atendimento, por uma necessidade, a busca por a opinião ou pela situação de um espírito em particular, eu posso evocar aquele próprio espírito ou evocar algum espírito que possa me trazer a informação daquela situação. Mas como é algo particular, eu não tenho como deixar espontâneo. Eu até posso, por exemplo, digamos que eu quero saber alguma situação sobre um caso, sobre algum desencarnado em especial. Eu posso pedir à espiritualidade que avalie se aquele espírito pode se comunicar para nos trazer esclarecimentos, como Kardec fazia. Ele não evocava os espíritos que desencarnavam? Então, nós podemos fazer isso. Mas isso já é uma evocação, mas eu não estou impondo que venha aquele espírito. Eu posso dizer que a espiritualidade avalie a possibilidade daquele espírito vir, que caso ele não possa vir, se há algum outro espírito que possa vir em seu lugar, nos trazendo as informações, os esclarecimentos necessários. Percebem que isso não deixa de ser uma evocação, porque eu estou pedindo para vir um espírito em especial, mas é uma coisa que, na verdade, eu me submeto à espiritualidade superior e aquilo que ela acha que é mais viável. Então, ela pode muitas vezes permitir que aquele espírito evocado venha, mas ela pode também, numa comunicação espontânea, encaminhar ou solicitar ou verificar a possibilidade de um outro espírito vir. Então eu chamei o espírito A, mas ele não veio por alguma razão, mas vem o espírito B e me traz os esclarecimentos. Então, tudo tem que ter. Nós temos que saber como fazer as evocações, tá? E aí a espiritualidade vai avaliar se pode, se não pode, se deve, se não deve, se é útil, se não é útil, tá? Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Exatamente, o que quer dizer isso? Eu preciso definir, esclarecer, realmente precisar aquele espírito que eu gostaria de evocar, tá? E vejam, nem sempre a evocação ela pode se dar na mesma hora, tipo, agora eu resolvo evocar o espírito A e eu evoco. Não, ele pode estar ocupado, ele pode não vir. Então, por exemplo, se há essa necessidade, eu posso, por exemplo, evocar ou avisar a espiritualidade numa reunião anterior, que numa próxima reunião, pelas razões tais, nós gostaríamos de verificar a possibilidade daqui de um determinado espírito. Aí eu especifico, eu preciso especificar quem é aquele espírito, se ele pode vir, por isso, por isso, por isso. Tá? Isso já é uma evocação, mas é como se eu estivesse fazendo um agendamento. Aí a espiritualidade vai avaliar se cabe, se não cabe. Se couber, ela vai verificar se aquele espírito pode ser chamado, se aquele espírito tem condições de vir, se ele quer vir. Enfim, ela vai verificar todas as condições para que aquela evocação possa se dar, por exemplo, na próxima reunião, tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado de precisar com clareza quem é o espírito e os motivos pelos quais nós necessitamos disso, tá? Surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta. Muitas vezes, essa evocação ela não é feita com tanta antecedência e o espírito está ali de pronto, consegue atender ao chamado. Porque, na verdade, por que isso acontece? Primeiro que os espíritos podem se locomover com a velocidade do pensamento, certo? Então, quando nós pensamos em evocar um espírito, dependendo da evolução dele, da condição dele, ele já captou aquele pensamento. Ele já sabe que tem alguém querendo evocá-lo naquela reunião mediúnica. E se ele puder, tiver autonomia para isso, tiver permissão e tiver condições de se locomover, não tiver ocupado ou de alguma coisa que o impeça, ele atende. Com a velocidade do pensamento, ele lá está.
Isso é possível? É. As pessoas dizem, nossa, mas ele veio tão rápido. Mas porque eles se locomovem rápido, pelo pensamento, tá? E eles captam o nosso pensamento. Então, isso também pode acontecer sem problema nenhum. Isso aí não é o caso de dizer, isso aí é um espírito mistificador porque ele chegou muito rápido. Não, ele pode chegar rápido sem problema nenhum. Havendo preocupação antecipada com a evocação, tudo é preparado antes. Caso contrário, um espírito familiar ou um dos que costumam frequentar as reuniões o vai buscar, não precisando de muito tempo. Às vezes alguns minutos ou às vezes dias. Se precisar de dias, ele vai avisar: olha, agora não pode. Algum espírito avisa. Nesse momento ele não pode vir, mas ele pode vir, por exemplo, na próxima reunião, tá? Então tudo, na verdade, depende. A espiritualidade que conduz a reunião a nível espiritual vai avaliar ali o que é possível ser feito ou não. As evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, tá? São necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, sendo os últimos bastante raros. Médiuns mais experientes, mais aptos e já flexíveis no trabalho da mediunidade. Quanto mais novatos são os médiuns, mais dificuldades eles têm para darem comunicações de espíritos que são evocados. Eles precisam treinar mais, exercitar mais a mediunidade. Então, para esses, é melhor que as comunicações sejam espontâneas. E só com o decorrer, com o preparo, com o desenvolvimento dentro da mediunidade, é que eles vão ficando aptos para as comunicações mediante evocação. As relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Quando nós estamos estudando lá no curso de mediunidade, nós verificamos que para que um espírito se comunique com o médium, não basta simplesmente ele querer. Há condições, há leis espirituais que precisam ser observadas, senão a comunicação não acontece. Mesmo que o espírito queira se comunicar por aquele médium, se essas leis espirituais elas não forem cumpridas e observadas, ele não consegue. Então, e nós vamos estudar, que é o que nós vamos falar sobre afinidade fluídica e sintonia vibratória. São os requisitos necessários. E isso não significa necessariamente moralidade, que o espírito tem que ter a mesma moralidade. Não, tem situações, condições que nós chamamos de afinidade fluídica, que são condições orgânicas. É como se o perispírito do espírito comunicante, ele tem que se afinar. Ele tem que ter alguma relação de afinidade fluídica com o organismo do médium. E aí podem ser dois espíritos, embora um desencarnado e um encarnado, mas podem ser espíritos afins. Mas se não tiver essa afinidade orgânica, ele não consegue se comunicar. Então, primeira coisa é isso. Às vezes eu posso evocar um espírito, mas ele não estabelece com aquele médium que está ali à disposição relação fluídica suficiente. E ele não consegue se comunicar. Ele está ali do lado do médium, mas ele não consegue se comunicar. E, portanto, ele foi evocado, mas ele não vai se comunicar. Então, não é só querer. Há várias situações que envolvem o processo de comunicação mediúnica. Então, ele diz: útil que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Cuidado sempre, cautela sempre. Os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular. Não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, sinceridade de propósitos. Não quer dizer que eu vou sempre me negar a uma evocação, porque normalmente são procurados para isso. Evoca minha mãe, meu pai, desencarnou, meu irmão, meu filho. Normalmente para isso que os médiuns são procurados. Não é que eles vão dizer não, sempre. Mas eles têm que ter cautela. Porque senão daqui a pouco eles só vão servir para isso, só vão ser procurados para isso. E o objetivo maior da mediunidade não é esse. Claro que a gente pode ajudar em algum momento, sim, mas cuidado, tá? Então, o que move o sentimento dessas pessoas? Será que tem sinceridade de propósitos? Será que é viável? Será que não é viável? O médium tem que ter cautela, porque senão ele vai virar guru das pessoas. E aí o médium pode entrar num processo de vaidade, num processo de se achar melhor, importante, entra num processo de mistificação fácil, de obsessão, de influência. Então são tantos cuidados que nós precisamos ter
que não é que nós estejamos dizendo não faça, mas estude e tenha cautela. Por quê? Porque se der algum problema, o médium vai ser o primeiro a sofrer o prejuízo e é o primeiro que pode ali colocar a perder toda uma faculdade mediúnica que veio, que está ali à sua disposição para o bem, tá? Continuando. Tais evocações não se prestam, sob fundamento algum, a simples curiosidade. Então, por que as pessoas te procuram? Só porque tem curiosidade, alguma coisa, de saber tal coisa? Não. Não vai evocar espírito por conta disso. Mediunidade não é para suprir necessidade das pessoas. Quem tem curiosidade vai estudar, vai entender, vai querer, vai ser um trabalhador sério. Vai rapidinho, a pessoa vai mudar essa forma de ver e vai perceber que a curiosidade não agrega nada. Agora, o estudo, o trabalho sério, o esforço no bem, isso sim. Recusar fazer qualquer pergunta ao espírito, perguntas inadequadas, sem clareza e precisão. Então, eu quero me comunicar com o espírito. Ok. Que tipo de pergunta? Não sei, quero só falar. Não, gente, eu não vou chamar, evocar um espírito numa situação onde a gente não sabe qual que ele tá, para ficar ali batendo papo. Se é uma coisa séria, se é uma coisa importante, eu já sei o que eu preciso saber. Então eu posso perguntar, e não significa que o espírito vem, nós já sabemos disso, mas enfim, eu tenho que ter clareza, precisão daquilo que eu quero. Por que eu preciso? Por que eu desejo falar ou evocar determinado espírito, tá? Só com muita prudência os médiuns devem fazer as evocações na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições. Porque às vezes as pessoas pedem para o médium evocar, mas não querem estar presentes. Não é bom o médium evocar o espírito sem a presença daquele que pediu. Por quê? Porque às vezes ele nem conhece o espírito. Ele vai trazer as informações, mas como é que ele vai conseguir atestar que aquele espírito que veio era o espírito realmente evocado? Só quem tem mais condições de fazer essa afirmativa é quem conhece. É a pessoa que pediu para evocar. Então é melhor que ela esteja presente, porque ela vai ter mais condições de atestar a identidade do espírito que se manifesta do que o médium sozinho. Então, se for para fazer, prudência. E se for para fazer, na presença de quem evocou. Porque aí a pessoa é que vai avaliar se realmente é o espírito ou não, ou se foi algum outro espírito que veio tentando se passar por aquele que foi evocado. Somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar a identidade, a provocar esclarecimentos se for oportuno e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Então, se for acontecer, que as pessoas necessárias estejam presentes. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Jesus pode ser evocado? Pode. Significa que ele vai vir? Não. Mas se ele quiser, ele vem. Um espírito imperfeito pode ser evocado? Pode. Significa que ele vai vir? Não. Mas se ele quiser vir e houver interesse, fim útil tal, ele vem? Vem. Então todos podem ser evocados, dos imperfeitos aos puros. Não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Podem não ter permissão superior para isso. É possível ainda que se achem impedidos de o fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer, como a questão da afinidade fluídica que eu falei agora há pouco, que é uma questão orgânica, tá? Então, muitas vezes aquilo ali ele está impedido de fazer, mesmo que queira. Como ele pode estar em situações outras que o impeçam de vir, tá? Então, os obstáculos capazes de impedir que o espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Então, às vezes o espírito não quer vir, às vezes ele está numa condição de dificuldade, não pode vir. Por exemplo, pode estar em ocupações ou missões em que esteja desempenhando e das quais ele não pode se afastar naquele momento. Então, se ele tiver intenção de vir, ele diz: olha, nesse momento eu não posso, mas nós podemos adiar esse encontro para uma outra oportunidade. Então ele se coloca à disposição, mas ele não vem naquele momento. Por quê? Porque ele estava ocupado. Então tudo isso, eles têm compromissos. Nós não temos os nossos compromissos aqui, eles também têm lá. A própria situação do espírito, como eu falei, às vezes os espíritos estão numa condição de sofrimento e dor que eles não sabem nem o que está acontecendo com eles. O que dirá que eles estão sendo evocados para irem numa reunião mediúnica? Eles não sabem, tá? Eles não estão em condições disso.
E aí, eles realmente não vão vir. Outra, o estado de encarnação não constitui um obstáculo absoluto. O fato do espírito que nós evocamos estar encarnado não é um obstáculo absoluto, mas se ele tiver encarnado em mundos mais materializados, como a Terra ou outros mais inferiores, isso é uma dificuldade. Por quê? Porque ele não pode se desligar do corpo dele parcialmente, se emancipar para ir lá em outro, para atender aquela reunião mediúnica no mesmo planeta ou em outro planeta. Por quê? Porque ele só vai poder fazer isso quando ele estiver numa condição de desdobramento pelo sono ou um desdobramento lúcido, se ele entender e conhecer o que é isso. Percebem que não é tão simples, mas ele pode fazê-lo, pode. Agora, o que nós vamos ver é o seguinte, que quanto mais inferior é o planeta, mais difícil será para ele se manifestar numa reunião mediúnica. Quanto mais evoluído é o planeta, mais fácil isso acontece. Então vejam, o estado de encarnação não representa um obstáculo absoluto, mas representa um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Já nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante. Então, nesses mundos mais felizes, onde a ligação do espírito com a matéria já é bem mais sutil, porque os corpos são mais sutis, eles conseguem se emancipar facilmente, vão lá na reunião mediúnica, se manifestam e depois eles voltam, como se eles estivessem na espiritualidade, na erraticidade. Isso é mais tranquilo para eles, tá? Então, evocar um espírito de Júpiter é mais fácil que ele venha do que um espírito que está no mundo primitivo? Sim, sim, com certeza. É muito mais fácil que o espírito de Júpiter, o espírito que está habitando em Júpiter, venha do que aquele que está no mundo primitivo. Porque esse se desliga fácil. O que está no alto se desliga fácil, mas esse que está no mundo inferior, não. Então é isso que ele está dizendo para a gente. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Então, quem é esse médium que está evocando? Qual é a condição dele? É um médium moralizado? É um médium que estuda? É um médium que se propõe a fazer o bem? É um médium que utiliza a mediunidade dele para coisas construtivas? Tudo isso a espiritualidade vai avaliar. Se for um médium pouco moralizado, provavelmente a espiritualidade superior, mesmo evocada, não vai vir. A não ser que ela tenha ali algum fim útil para ajudar aquele médium. Senão, ele não vem. Na pessoa que evoca, quem é essa pessoa que quer evocar? Quais são os objetivos dela? Quais são os interesses dela? Quais são os propósitos dela? Isso vai ser avaliado. Dependendo da pessoa que evoca, o espírito não vem. O meio em que se faz a evocação é um local sério. As pessoas que estão ali estão todas imbuídas de bons pensamentos, e pensamentos instrutivos e construtivos. É uma reunião de curiosidade, envolvida e feita de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Esse meio não é propício a uma evocação, então o espírito não vai. Qual é o objetivo que move aquele grupo, que move aquelas pessoas? Então, tudo isso a espiritualidade vai analisar. Percebem que aí eu posso até evocar, mas são tantas nuances que envolvem o processo de evocação que nós não temos garantia de que o espírito vai vir, certo? Além disso, tem a questão de simpatia ou antipatia, atração ou repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito evocado, do desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. O que ele quer dizer é o seguinte: dependendo da simpatia ou antipatia, atração ou repulsão do médium e do espírito, isso facilita ou dificulta a evocação. Em função do desenvolvimento da faculdade mediúnica, isso facilita ou dificulta a evocação. Quanto mais desenvolvimento da faculdade mediúnica tiver, mais fácil será para que as evocações aconteçam. Mais apto, mais flexível vai estar o médium para esse processo. É o que ele diz aqui: o hábito da comunicação com tal espírito
Com o tempo, o espírito que era no primeiro momento estranho àquele médium se identifica com o médium e também com aquele que o chama. Então, no primeiro momento, numa evocação, pode ser que ele venha, mas às vezes a comunicação não se dá de uma forma plena, a evocação não acontece perfeitamente, porque é a primeira vez. Ainda está faltando o quê? Os ajustes, criar simpatia com o médium, com a pessoa que evoca, com o espírito comunicante. Isso decorre e precisa de tempo. Então, às vezes, o espírito ele é evocado na primeira vez, mas as coisas não fluem tão bem. Mas na segunda vez já é melhor, numa terceira vez já é melhor. É isso que ele está falando. O hábito da comunicação com um determinado espírito, pouco a pouco, aprimora a comunicação, tá? Então, o que no início era difícil, depois fica mais tranquilo. Posta de lado a questão da simpatia, entre eles se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Já falei que coisas que independem da questão de simpatia e do nível evolutivo, da afinidade, da sintonia de moralidade que existe entre o médium e o espírito. Às vezes são questões orgânicas, relações fluídicas, que se estabelecidas favorecem a comunicação, se não estabelecidas não favorecem a comunicação. Os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem de novo, exatamente porque essas relações fluídicas vão se afinando, melhorando e facilitando a comunicação. O espírito que vem habitualmente está como que em sua casa, fica familiarizado com os seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Ele vai se ambientando ao meio e às pessoas e a comunicação vai ficando mais simples, tá? Bom, vamos analisar o método utilizado por Kardec. Kardec evocava muito, tá? Será que nós podemos examinar e fazer exatamente como Kardec fazia no dia de hoje? Será que cabe? Será que não cabe? Então, vamos ver aqui. Deveria ser também o das reuniões mediúnicas da atualidade? Será que nós deveríamos agir exatamente como Kardec agiu naquela época? Então, nós vamos examinar um pouquinho sobre o que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. As manifestações dos espíritos podem ser pela evocação ou espontaneamente. E aí, ele vai falando sobre as vantagens e as desvantagens dos dois processos. Nós já falamos um pouquinho disso no decorrer dos slides anteriores, né? A questão da dificuldade de sabermos a identidade e de não sermos mistificados. Então, ele diz sempre: cuidado com o conteúdo da mensagem e a linguagem do comunicante. Estudando o conteúdo e a linguagem do comunicante, temos menos chances de sermos mistificados e mais chances de identificarmos que aquele espírito realmente é quem ele diz ser. Médios iniciantes, já sabemos que eles têm mais dificuldade para o processo de evocação. Melhor partirem para o apelo geral, que são as comunicações espontâneas. Se nós forçarmos os médiuns iniciantes ao processo de evocação, acaba acontecendo um processo anímico. Eu induzo aquele médium a uma comunicação anímica, a uma comunicação dele, que pode ser consciente ou inconsciente, mas acaba, na verdade, externando ali uma comunicação da sua própria alma e não uma comunicação mediúnica. Por isso, não devemos estimular médiuns novatos para evocações. E nós vamos ver agora uma observação que está lá no item 272 de O Livro dos Médiuns. E o que nos diz? Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já em o número 193, no item 193 do Livro dos Médiuns, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. O item 193 citado está no capítulo referente aos médiuns especiais e ressalta a importância da afinização fluídica que deve existir entre o comunicante e o medianeiro. Esta afinização é uma das leis da comunicação espírita, conforme Leon Denis nos diz no livro No Invisível. Nós já comentamos isso nos slides anteriores. Então vejam, no tocante à evocação dos espíritos,
A situação de Kardec, ela era particular. Por isso que, embora Kardec evocasse com muita frequência, nós não devemos fazê-lo, porque nós vamos ver aqui, nós trazemos essas ponderações de Sueli Caldas Schubert, ela nos mostra exatamente algumas ponderações, ela nos traz algumas ponderações importantíssimas para que nós possamos ter cautela ao evocar. Então ela diz, Kardec tinha uma missão. A sua posição era singular, as condições que o cercavam eram únicas e especialíssimas. Por quê? Porque ele tinha um tempo muito curto para uma obra muito grande. Então veja, se o tempo era curto e a obra era gigantesca, vocês concordam comigo que a espiritualidade tinha que cercá-lo de todos os meios que favorecessem a consecução daquela meta, daquela obra, daquela missão? Então tudo foi muito planejado. Ele não estava só. Ele estava cercado de médiuns em condições especiais para as evocações. Os espíritos que eram selecionados estavam ali também diante de um preparo, de toda uma organização a nível espiritual para a tarefa que ele ia desempenhar. Então ele tinha uma tarefa. E os meios tinham que ser colocados à disposição dele para que a obra se realizasse. Diferente da situação que hoje nós vivenciamos. Nós não estamos mais naquela situação especialíssima de Kardec. Então, se a situação é outra, é claro que o cuidado tem que ser outro. Nós não podemos agir da mesma forma em situações distintas. Então, vejam, toda uma falange de espíritos está, na época, apostos para assessorá-lo nos dois planos da vida, assessorar Kardec, sob a direção do espírito de verdade. Kardec conta também com elementos encarnados em postos chaves que viriam a contribuir para o êxito da missão. Médiuns também escolhidos o rodeavam, absolutamente maleáveis, seguros, confiáveis, adestrados para uma psicografia mecânica pura, de altíssimo nível, em grupos familiares e posteriormente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Será que nós temos hoje médiuns nessa condição? Será que os médiuns que hoje nós conhecemos têm essa mesma característica que os médiuns da época de Kardec apresentavam? Será que os espíritos que hoje se colocam na condição de médiuns têm o mesmo preparo, a mesma condição evolutiva desses que estavam ao lado de Kardec? Muito provavelmente, os médiuns que assessoravam Kardec estavam numa missão também. Os médiuns de hoje em dia, na grande maioria, não são missionários, são devedores, que estão aqui para resgatar os seus erros, mas não estão aqui para realizações de grandes missões. Percebem um pouco a diferença do que nós estamos aqui querendo colocar? Além disso, há que se levar em consideração o trabalho de pesquisa que deveria efetuar, no caso da comunicação do livro Céu e o Inferno. Ali trazem depoimentos de espíritos desencarnados, eles precisavam ser evocados para que eles pudessem falar da sua condição no plano espiritual. Então, o próprio livro, o próprio conteúdo da obra necessitava de um processo de evocação. Nós hoje não estamos escrevendo nenhum livro nessa condição, a não ser que estejamos realizando esse trabalho. Mas, caso contrário, o objetivo das reuniões mediúnicas é outro. É amparar os espíritos que chegam, auxiliando-os. Então, há uma diferença no trabalho de hoje do trabalho de Kardec, da época de Kardec. No caso do céu e inferno, a teoria é baseada em fatos. Os acontecimentos indicam os fundamentos, os princípios norteadores. Então, havia essa necessidade, certo? Bom, nós vamos ainda trazer aí algumas reflexões, algumas perguntas, alguns questionamentos também com base no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, para a nossa reflexão sobre o tema. Então, vamos lá. Fazendo aqui e fechando um pouco o nosso assunto. O assunto foi muito grande, muito extenso, mas vamos fechar um pouquinho. Quais as principais causas que impedem ou dificultam ao espírito atender à evocação? Então, principais causas: quando o espírito evocado está envolvido em missões ou ocupações, quando ele está encarnado, tá? Principalmente em planetas inferiores, quando ele se encontra em locais de punição e não tem permissão para se ausentar, quando o médium, por sua natureza ou aptidão, não consegue entrar em sintonia mediúnica com o espírito evocado, tá? Mas nós sabemos também que ainda tem a questão fluídica,
né? A questão fluídica também, às vezes não tem permissão, mas aquela ali são as justificativas mais plausíveis, mais usuais. No tocante à finalidade, que norma devemos observar no tocante às evocações diretas? Evocar ou não um espírito é questão que precisa, portanto, ser bem avaliada, tendo sempre em mente o objetivo, a finalidade a qual se presta a evocação. Toda evocação, bem como toda manifestação espontânea, deve visar um fim útil. Se for um fim que não é positivo, construtivo, provavelmente não virão os espíritos, ou eles deverão, na realidade, ser afastados daquela evocação, daquele chamamento, tá? A não ser que sejam espíritos levianos, aí eles vão vir com facilidade, mas espíritos sérios não virão. Trouxemos algumas reflexões, alguns questionamentos que estão lá no livro dos médiuns, no capítulo 24 da identidade dos espíritos, provas possíveis de identidade. Traz várias questões ali sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Eu trouxe algumas que eu achei interessante para nossa reflexão, mas é como eu sempre digo, leiam a obra, estudem o capítulo, tá? Isso aqui é só uma orientação para facilitar o entendimento de vocês. Então, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Vou trazer aqui as perguntas que nós vamos estudar e depois eu trago as respostas, tá? Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de transmitir seus pensamentos. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios que não mesclam de vã curiosidade seus estudos também se acham sujeitos a serem enganados? Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Então, esses são alguns questionamentos que constam de O Livro dos Médiuns, que eu trouxe para nós estudarmos. Então, vamos ver agora as respostas. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem. Como distinguis um irrefletido de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores jamais se contradizem e só dizem boas coisas. Só querem o bem. Essa a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem de sua ignorância e sua imperfeição. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixões. Então vejam, linguagem. Espíritos superiores têm uma linguagem enobrecida, espíritos inferiores uma linguagem fraca, feia, pobre, muitas vezes desrespeitosa. Então a linguagem, o tom da voz, os trejeitos, tudo nos indica se aquele espírito é mais ou menos superior. Então, a linguagem, o conteúdo daquilo que eles dizem é uma segurança muito grande para que nós possamos acreditar ou não no conteúdo daquilo que se diz. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de transmitir seus pensamentos. E aí a resposta: por que não virão em pessoa, se o podem? Então, se puderem, virão. Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem no pensamento comum, de tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. O que ele quer dizer é o seguinte: se eles podem vir, eles vêm. Se eles não podem vir, eles encaminham um mandatário. Mas eles vão saber quem será esse mandatário. Alguém que verdadeiramente os represente, que possa falar em nome deles e que tenha os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas crenças. Entendem o que eu quero dizer? Você não vai mandar um mandatário que vai deturpar a tua ideia e os teus pensamentos.
É isso que ele quer dizer. Quanto mais evoluídos são os espíritos, mais eles se confundem no pensamento comum. Não significa que eles não tenham identidade, não é isso. Mas as suas ideias se confundem porque são as ideias mais próximas da perfeição. Então, são ideias similares. Então, é muito tranquilo, por exemplo, um outro espírito, na mesma condição evolutiva, no mesmo entendimento, ir lá me representar. Tá? Percebem o que ele está querendo dizer? É isso aí. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem, ou seja, os espíritos que, de alguma forma, dizem coisas que não são reais, verdadeiras, eles fazem sempre isso com consciência, de caso pensado, eles sabem que eles estão enganando e eles fazem porque querem, ou é possível que eles façam isso sem intenção e sem má fé? É isso que está perguntando. Aí ele diz. Então, eles sempre estão cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas que são ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Desde que não tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Então, às vezes, tem espíritos bons, mas tem pouco entendimento, mais ignorantes, pouco esclarecimento. E eles vão dizer o que eles sabem e, às vezes, o que eles sabem não é o certo, não é o correto. Então, eles acabam passando uma informação equivocada e nós, acreditando que eles são bons, e eles são bons, acreditamos que aquilo é verdade. Mas, na verdade, não é. Eles se equivocaram em função do pouco conhecimento que eles têm e não da má fé que eles possam ter. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, por exemplo, para que nós encarnados não sejamos enganados, basta as nossas boas intenções? E aí a pergunta é: e os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, que não são movidos por curiosidade, também estão sujeitos a serem enganados? E a espiritualidade diz que, evidentemente, menos do que os outros, mas eles também podem passar por situações como essa, porque ele diz aqui: o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Nós não somos ainda espíritos perfeitos aqui na Terra. Logo, temos alguns pontos de imperfeições, de fragilidades, e nesses pontos nós podemos ser enganados. Então ele diz: ele se julga forte e muitas vezes não é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. A gente tem que desconfiar de nós mesmos, saber que nós ainda somos imperfeitos, que nós ainda temos orgulho, egoísmo, preconceitos e que se eu não estiver atenta a isso, eu posso me deixar ludibriar, tá? Então, eu sou uma pessoa séria? Sou. Eu tenho boas intenções? Tenho. Mas eu também ainda tenho as minhas falhas. Então, em função delas, eu posso também receber, de alguma forma, uma comunicação com o intuito de mistificação. Eu posso também ser enganada. E se eu não tiver muito ciente, orando e vigiando, muito atenta ao processo, eu posso ser enganada sim. Então ele diz: ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, orgulho e preconceito, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Então, não basta eu ter boas intenções para estar isento das mistificações ou da manifestação de espíritos enganadores, tá? Por quê? Porque todo homem tem alguma fragilidade, algum orgulho, algum preconceito que pode facilitar que esse engano aconteça. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Aí a resposta é: ainda mesmo no que haja de pior, o ensinamento sempre se colhe. Toca-vos saber colhê-lo. Mister necessário se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Claro que tem um fim útil. Claro que é importante, mesmo os bons, serem em algum momento suscetíveis a isso. Por quê?
Porque aprendizado é alerta, cuidado para nós. Como é que eu ia conseguir compreender plenamente as boas comunicações sem conhecer as ruins? Sem ter condições de comparar a luz e as sombras, as luzes e as sombras. Percebem? Então, claro que tem um fim útil. Cabe a nós saber utilizar essas comunicações para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, certo? Para o nosso esclarecimento. Tudo depende de nós. Tudo pode me ser saudável, pode me ser positivo. Depende da leitura que a criatura faz, tá? Então Deus permite porque há sempre um aprendizado a se colher e cabe a nós sabermos colher esse aprendizado. Bom, queridos amigos, por fim, nas nossas reflexões finais, nós trouxemos aqui 3 pontozinhos só para fechar a nossa aula de hoje. Então, vejam, as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personalidades da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Todavia, os espíritos vulgares também nos mostram a aplicação prática de grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Então, o que eu quero dizer? Todas as manifestações são importantes. As de espíritos superiores, pelo aprendizado, pelos ensinamentos, mas também dos espíritos inferiores, que nos mostram ali claramente a lei de causa e efeito, nos fazem visualizar como as coisas acontecem no plano espiritual. Então, há aprendizado em toda e qualquer comunicação mediúnica, mesmo da espiritualidade superior ou da espiritualidade inferior. Em contato com os espíritos sofredores é que podemos aliviar esses espíritos e cujo adiantamento podemos facilitar por meio dos bons conselhos. Então ele diz: quando nós estamos recebendo comunicações de espíritos superiores, nós estamos na condição de aprendizes, certo? Porque eles estão nos instruindo ali diretamente para o nosso aprimoramento. Quando nós recebemos comunicação de espíritos sofredores, além de nós aprendermos com eles, como ele diz aqui, na aplicação prática das verdades espíritas, nós estamos tendo ali a oportunidade de ajudar esses espíritos. Nós estamos tendo ali a oportunidade de amparar, de esclarecer, de auxiliar, de fazer a caridade, que não é o objetivo maior da mediunidade. Então, isso também é algo sublime e que, se nós soubermos bem utilizar, vai nos engrandecer muito, porque nós saímos de uma reunião mediúnica felizes com a oportunidade de ajudar tantos corações, certo? Meus queridos amigos, então finalizamos hoje a nossa aula, o nosso tomo único deste dia. Aí uma aula extensa, bastante conteúdo, mas importante para todos nós. Só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo amparo, pela confiança, por estarem aqui continuando conosco. Vocês já conhecem as nossas redes sociais, os nossos links de contato, nosso canal no YouTube, no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nosso e-mail e nosso WhatsApp ou Telegram. O número é o mesmo, certo? Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais do conteúdo do Conhecendo o Espiritismo, está aí para vocês as nossas redes, certo? Meus amores, muitíssimo obrigada pela confiança, por mais uma semana, por mais um aprendizado de aula. Semana que vem, você já sabe, tem mais conteúdo aqui para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.